It's not a game, it's a rich thing. Saudações, meus queridos plantoides! Mais um episódio do Meu Sonho Essa Planta. E dessa vez eu trago aqui um carinha bem propício para a época do ano. Eu tô falando do gênero Caladium, que em boa parte do país só acontece realmente na primavera e no verão. Norte e Nordeste, afortunados com clima bastante quente, muitas vezes o Caladium não entra em dormência, eles ficam lá. Talvez até no inverno eles reduzam um pouco a velocidade, mas eles não chegam a sumir uma dormência severa a ponto das folhas desaparecerem. E há mais ou menos um mês aqui em São Paulo, os Caladium resolveram despertar, sair dessa dormência profunda. E a gente começa a ver por aí nos Instagrams da galera do rolê das plantas as cores, as variações dessas folhagens muito chamativas. Assim como as begônia, assim como os philodendron, os anthurium, existem também pessoas muito apaixonadas, interessadas por Caladium no Brasil e no mundo. E existe aí um carinha que ocorre no Suriname, no Equador, na Bolívia, na Colômbia e no Brasil, que é muito interessante, muito legal, muito diferenciado e distinto. Eu estou falando basicamente do Caladium clavatum, oficialmente descrito assim, e em outros tempos chamavam também de Caladium rubicundum. No começo eu adotava a descrição, o nome rubicundum, porque eu tenho um irmão chamado Rubens e sempre que eu bati o olho nessa folhagem eu achava interessante. Rubicundum é um termo muito parecido a um apelido que eu costumava dar para ele, certo? Personalismos à parte, tá aqui essa belezura. Um Caladium bem distinto, porque folhagens muito escuras, com aquelas pigmentações claras. Ele é meio que negativo, ele é invertido, né? A gente tem um fundo bem escuro, uma predominância na folhagem bem escura, praticamente preta, micronervuras espalhadas, como se fosse uma impressão digital dos nossos dedos, certo? E essas manchas mais claras, essas pigmentações que variam do pink, do lilás, do roxo, às vezes rosa, é uma coisa bem interessante mesmo. E curiosamente, embora eu exponha tantos philodendron, tantos anthurium, outras espécies com valor de raridade superior, esse cara aqui bomba no meu Instagram. É uma das plantas que sempre que eu publico tem o maior alcance, o maior compartilhamento, maior nível de curtidas, de salvamentos, enfim, comentários. É um carinha que realmente faz sucesso e, a se comparar com os preços que a gente vê por aí, com aquela gradação que eu já trouxe por aqui como referência, é um cara que está lá na base. Ou seja, muita gente pode adquirir em situações que existam o volume desse indivíduo aí no mercado. Não é aquela coisa incrível, milhares de indivíduos. A gente encontra pipocando aqui e ali algumas unidades neste período do ano entre os lojistas, tá legal? Ele apresenta aqui um pecíolo escuro também. E os Caladium, nessa época propícia da primavera e do verão, eles são rápidos, ou seja, eles desenvolvem folhas rapidamente, 1 a 2 folhas por mês. Isso é bastante rápido numa gradação arácea aí. Eu costumo brincar que eles passam tanto tempo descansando que quando é a vez, é a hora de fazer e acontecer, eles resolvem dar aquela acelerada, aquele bust assim para poder recuperar o tempo perdido. Qual que é o cultivo desse bichinho? É muito simples, com um porém, numa média aí. Ele vai funcionar melhor, os Caladium em geral, incluindo ele,
vão funcionar melhor se tiver uma incidência de sol filtrado, meia sombra. Então se você der aí um solzinho filtrado, um sol leve da manhã ou do final do dia, umas 4 horinhas todos os dias, o bichinho vai agradecer, vai ficar bastante feliz e vai te proporcionar uma folhagem cada vez maior, uma depois da outra. Se você deixar na sombra clara, é legal e tal, mas ele vai ficar mais lento, as folhas não vão se desenvolver tão bem. Vocês podem tentar, não é que a planta não vai, o indivíduo, a espécie não vai sobreviver, vai, mas não vai te oferecer o melhor dos desempenhos no desenvolvimento. Mesmo se você cuidar do substrato, leve, aerado, fibroso, mesmo padrão de todas as aráceas, borrifar água nas folhas, manter a umidade no ar alta, onde estiver esse bichinho. A temperatura tem que estar girando aí em torno dos 20 graus para ele crescer. Se ficar abaixo disso, como a gente tem experimentado aí com laninha, as temperaturas estão demorando para se elevar. Quando bate 18 graus aí, a planta para. Ela fica lá, mas se estiver desenrolando uma folha, por exemplo, ela vai ficar pausada, ela vai ficar congelada. Subir um pouquinho a temperatura, 20 graus para cima, ela volta a desenrolar. Os caládiums são realmente sensíveis à mudança de temperatura e a partir de um nível ele realmente congela o desenvolvimento, fica bem lento. Ao passo que se a temperatura sobe e ela atinge um nível razoável para os caladium, eles ficam rápidos. É uma plantinha 8 ou 80 diante da variável temperatura. Sobre o caladium clavatum rubicundum, é por aí que fica a história de hoje do meu sonho essa planta. Agora eu vou aproveitar mais um pouco do seu tempo, se você quiser continuar por aí, e vou dar um rolezinho rápido aqui pela minha florestinha para apresentar para vocês algumas outras espécies de caladium. Esse aqui é um caladium bicolor. A folhinha não chegou a desenvolver totalmente ainda. Essa é outra variação. Eu posso arriscar dizer que a maioria dos caladium no Brasil, eles são tratados como bicolor, caladium bicolor. Eles não têm ID, tá? Esse é um caso deles. E aí o pessoal acaba inventando nomes de pessoas. Caladium Ana, Caladium Julieta, Caladium Maria e assim vai. Agora são 1h da tarde, ó. Aqui é um solzinho levemente filtrado, tá? E esse aqui é o Caladium praetermissum. Como eu já contei em outros vídeos aí, ele era tido na Europa e nos Estados Unidos por um longo tempo como Alocasia Hilobeautii. Até que eles descobriram, a partir da inflorescência, que ele é um caladium. E aí as pessoas chamam ele de Caladium praetermissum e outros mantêm o Hilobeautii, Caladium Hilobeautii. Esse caladium aqui é do Espírito Santo, é tido como tinhorão capixaba. É um bicolor também e tem esse nome tinhorão capixaba por ser meio que característico ao Espírito Santo, né? Esse aqui tem ID, Caladium Thai-Beauty, é um caladium tailandês, o próprio nome já traduz um pouco. Esse aqui é outro dele em fase diferente de desenvolvimento, com as folhagens mais juvenis assim, predomina o verde, o tom de verde. Esse aqui tem nome, é o Caladium Strawberry Star, provavelmente é um cultivar americano, algo assim.
tricolor aqui também.